O tema do nosso trabalho interdisciplinar é Cateterismo Vesical de Demora. O grupo é composto por Ana Luísa Xavier, Cândida Renata Mota Flávio, Isera Oliveira Correia, Giovana Vieira Ferreira, Luciana Oliveira Godinho, Renata Maria Lucas de Aguiar. Dentre os objetivos do trabalho, tem-se o alívio da retenção urinária do paciente que não consegue urinar após 8 a 12 horas depois da cirurgia. O alívio do paciente com retenção urinária aguda após trauma. Alívio do paciente que não consegue urinar pela ação de sedativos e ou analgésicos. Obtenção de uma amostra de urina estéril, medição da quantidade de urina pós-micção residual na bexiga, no tratamento prolongado de pacientes com lesão de medula espinhal ou degeneração neuromuscular progressiva, monitoramento de pacientes criticamente enfermos, esvaziamento da bexiga antes, durante ou após cirurgias e antes de certos exames diagnósticos, lavagem e irrigação da bexiga, evitar a constante umidade em pacientes com incontinência, na presença de obstáculos à eliminação de urina como estenose de uretra ou aumentado volume da próstata, doença terminal quando mudanças de roupa de cama são dolorosas para o paciente e nos pacientes submetidos à cirurgia de uretra e das estruturas visíveis. De acordo com a resolução do COFEN número 0450 do ano de 2013, a inserção de catéter vesical é privativo do enfermeiro. Além disso, deve ser realizado a monitoração e registro das queixas do paciente, das condições do sistema de drenagem e do débito urinário. A manutenção de técnica limpa durante o manuseio do sistema de drenagem, coleta de urina para exames e a monitoração do balanço hídrico. Já ao técnico de enfermagem, de acordo com o parecer de relator número 63 do ano de 2018, compete a realização de atividades prescritas pelo enfermeiro no planejamento da assistência e a retirada da sonda vesical de demora, sob supervisão e orientação do enfermeiro. Os materiais necessários para a passagem da sonda vesical de demora são: um coletor de urina fechado, um kit estéreo contendo uma cuba-rim, uma cúpula e uma pinça-pin, uma luva estéreo com numeração adequada, 2 seringas de 20 ml, álcool 70%, algodão, antisséptico tópico aquoso, antisséptico degermante, 2 pacotes de gases, xilocaína gel, uma agulha 40x12, água destilada, micropore, sonda Foley de 2 vias. As características da sonda Foley são: pode ser de 2 ou 3 vias, sendo a de 2 vias uma via para drenagem de diurese e a outra para insuflar o balonete, e a terceira via é utilizada para irrigação da bexiga, mas iremos utilizar somente a de 2 vias para esse procedimento. Além disso, o material da sonda pode ser de látex natural ou silicone, mas o silicone possui um custo maior. O posicionamento é no meato urinário, sendo no feminino de 5 a 8 cm ou até que a urina flua mais 2 cm, e no masculino 15 a 20 cm ou até que a urina flua. O calibre no adulto é de 12 a 16 French e na criança de 6 a 10 French. French é o calibre padronizado, a unidade de medida da sonda. Para a realização do procedimento, o profissional deverá higienizar as mãos e fazer uso dos EPIs, preparar com antecedência a mesa de maio com os materiais utilizados e colocar o biombo para a privacidade do paciente.
Nas cubas, colocar o antisséptico degermante em uma e o antisséptico aquoso em outra para a realização da higiene íntima do paciente. Explicar o procedimento ao paciente, verificando o nome do mesmo, e aferir os sinais vitais antes e depois do procedimento. E calçar luva estéril. Nesse momento é importante fazer a desinfecção da ampola de água destilada com álcool e algodão. Aspirar a água para fazer o teste do balonete, tomando cuidado para não contaminar a sonda. Conectar a sonda no coletor de urina. Fazer a antissepsia da região peniana com a mão não dominante, com movimentos circulares na glande. Com outra gaze, realizar a antissepsia no meato urinário. A terceira gaze usada para antissepsia no corpo peniano. Depois, afasta o prepúcio e realiza a antissepsia com ele tracionado. Continuar segurando o corpo peniano até a colocação do campo fenestrado. Após, inserir xilocaína diretamente no meato urinário para a lubrificação. Pegar a sonda com a mão dominante e introduzir cuidadosamente no meato urinário. Insuflar o balonete da sonda com água destilada para a fixação do balonete, a ter-se a quantidade adequada que deve ser colocada.
Logo após, fazer uma sutil tração para verificar a fixação da sonda. Prender o coletor de urina na lateral da cama. Retirar o campo fenestrado. Fixar a sonda com micropore ou esparadrapo na região suprapúbica ou hipogástrica, ou na região inguinal, do lado esquerdo ou direito, de acordo com a anatomia do paciente, mantendo o pênis voltado para cima. Nesse momento, é importante fazer os registros de enfermagem, registrando o tamanho do catéter introduzido, a quantidade de líquido que usou para encher o balonete, a quantidade de urina removida durante o procedimento, descrever características da mesma, reação do paciente ao procedimento, checar a prescrição médica, colocar data e hora da inserção da sonda e também o nome do enfermeiro que inseriu a mesma. A sonda vesical de demora deve estar posicionada ao longo da uretra do paciente, como apontado pelo número 2 da imagem, e sua ponta distal e o balonete dentro da bexiga, como mostrado pelo número 3 e 4. Na retirada e ou troca da sonda Foley, de acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, é indicado que deve ocorrer por necessidade individual e não por tempo definido previamente, ou com intervalos fixos. Caso ocorra uma evacuação, por exemplo, há indicação para trocar a sonda uma vez que há risco de contaminação. Além disso, deve ser trocada sempre que há alterações clínicas do paciente, episódios de infecções ou drenagens inadequada ou incrustações. Há também a necessidade de avaliar o uso da sonda. Registrar a primeira micção após a retirada do catéter. Lembre-se que o paciente poderá se queixar de disúria. Continuar sua avaliação por 24 horas a fim de observar o débito urinário. Materiais usados para a retirada da sonda vesical são saco de lixo, seringa para desinsuflar o balonete, luvas de procedimento, gaze, recipiente para lixo e máscara de proteção. Explicar ao paciente sobre a retirada. Desinsuflar o balonete. Retirar a sonda vagarosamente e, após, fazer uma limpeza da região peniana do paciente. Handle de prevenção de infecções. O uso do catéter vesical de demora predispõe o paciente para o desenvolvimento de infecções no trato urinário, pois as bactérias ficam aderidas às paredes do sistema. O meato uretral, a junção da conexão do catéter com o tubo coletor e os locais de coleta e drenagem podem ser portas de entrada para bactérias. Sua utilização contra a indicação correta ou por tempo além do necessário pode provocar complicações infecciosas, desconforto para o paciente, aumento do tempo de internação e dos custos em saúde. Medidas de prevenção de infecção. A fixação do catéter vesical em região inferior do abdômen em homens e na raiz da coxa em mulheres previne o tracionamento do dispositivo. Trocá-lo sempre que seja sujo ou solto. A bolsa coletora deve ser localizada abaixo do nível da bexiga sem encostar no chão, nunca acima do nível vesical e sendo esvaziada regularmente, pelo menos a cada 8 horas, por profissionais capacitados quanto aos cuidados do paciente com esse dispositivo. Evitar
evitar clampeamento prolongado ou a formação de dobras na tubulação. Não abrir o sistema de drenagem nos pontos de conexão para colher amostras de urina. Se houver desconexão acidental dos tubos, trocar todo o sistema. O controle de infecção deve identificar os casos de infecção no trato urinário e pacientes com catéter vesical de demora, orientando e monitorando a adesão às medidas de prevenção pelas equipes que prestam assistência a estes pacientes. A principal medida de prevenção é a avaliação diária da necessidade do catéter e inseri-o somente nas indicações apropriadas. Usar catéteres de menor calibre possível para reduzir ao máximo o trauma e o desconforto do paciente. Os catéteres de grande calibre podem danificar a uretra e o meato urinário, aumentar a irritabilidade da bexiga e fazer a urina vazar em torno do catéter devido a espasmos. A higiene das mãos, conforme os 5 momentos indicados pela Organização Mundial da Saúde, também é uma medida de prevenção importante. A inserção do dispositivo com técnica asséptica, materiais estéreis e gel anestésico de uso único. Realizar a asepsia com álcool 70% ao abrir a drenagem. E a higiene do meato uretral diariamente e antes da inserção do catéter e higienização do catéter sempre que o paciente evacuar. Considerações finais. A utilização do cateterismo vesical de demora é uma atividade rotineira dos profissionais de saúde e é crucial que a mesma seja feita de forma segura e eficaz. Em suma, o desenvolvimento desse trabalho é demonstrar o que cabe ao profissional de enfermagem realizar, as formas corretas de inserção e retirada, atentar-se a possíveis complicações e seguir as recomendações para um procedimento seguro, sempre garantindo a integridade e saúde do paciente. Sinaliza ao profissional de saúde, assim, a necessidade de se constituir competência para a realização do procedimento abordado. Essas são nossas referências utilizadas. Muito obrigada pela atenção.